Dá uma boa olhada para esta carinha aqui. Sim, aproxima a imagem. O que é que tu vês? Parece a definição humana de pão de forma sem códia. Básica, bege, inofensiva. Tem aquela vibe de quem coleciona canecas motivacionais e pede desculpa à mesa quando bate com o cotovelo. Parece um NPC total, certo? Aquele figurante que só tá lá pra encher cenário. Mas surpresa, mon amor, porque por trás desses olhos mortos e desse uniforme azul impecável, vive o top 1 do servidor dos vilões da vida real. Estamos a falar de uma enfermeira que decidiu que salvar vidas era demasiado monótono e transformou uma unidade neonatal no seu próprio cenário de filme de terror. Hoje, vamos mergulhar fundo na história da Siete, P do mal, a mana bonita do mal. Uma mulher que faz as vilãs da Disney parecerem fadas madrinhas. Prepara o chá, agarra num terço ou num amuleto e prepara-te para ficar enjoado. Porque esta história é tão retiele, tetensa, bizarra, que vais querer dar um soco na atmosfera. A nossa história de terror começa no Hospital Countess Abchester, no Reino Unido. Era suposto ser um local de cura, onde os humanos minúsculos vêm começar o seu teste gratuito da vida. Mas, por volta de 2015, a vibe na ala neonatal mudou de esperança para filme de terror indie. Bebés que estavam estáveis, saudáveis e prontos para ir para casa começaram a ir de base morrer, desaparecer, a uma velocidade que desafiava qualquer lógica e estatística. Não estamos a falar de acidentes trágicos. Estamos a falar de um pico de mortalidade tão repentino que o gráfico parecia um esquema de pirâmide a colapsar. Os monitores apitavam, os níveis de oxigênio caíam mais rápido que a minha dignidade numa sexta-feira à noite. E ninguém conseguia perceber por quê. Era como um glitch na matriz. Mas as consequências eram permanentes. Entra em cena a nossa protagonista, vamos chamar-lhe Enfermeira Bege. Ela era a funcionária pique-me supremo. Sempre de turno, sempre a forícer-se para fazer horas extra. Sempre parada ali ao lado da incubadora, quando as coisas davam pro torto. Enquanto as outras enfermeiras faziam pausas ou tentavam ter uma vida social, ela pairava sobre estes berços como um abutre espectral. Os médicos sêniores, vamos chamar-lhes Doutor Detetive e Doutor Sincerão, começaram a notar um padrão que era completamente ridículo, suspeito. Perceberam que, cada vez que um bebê colapsava, a enfermeira Bege era o único denominador comum. Era como se ela tivesse uma assinatura premium de azar ou spoiler alert, fosse ela a causar o caos. Ela estava basicamente a fazer spawn camping, à espera que os médicos saíssem para fazer a sua magia negra. Mas aqui é onde a história fica, tão frustrante que vais querer atirar o telemóvel contra a parede. Quando os médicos foram à administração do hospital, os fatos e gravatas que se sentam em escritórios com ar-condicionado a contar tostões para reportar as suspeitas, levaram um bloco monumental. A administração estava tão obcecada com a reputação do hospital que basicamente fez gaslighting aos médicos, até ao esquecimento. Eles diziam, não, ela é uma boa menina. Ela é top 1 server em comentários simpáticos. Vocês estão a fazer bullying com ela. Achou errado, otário, né? Os executivos do hospital chegaram ao ponto de obrigar os médicos consultores a escrever uma carta de desculpas à assassina. Conseguem imaginar? Vocês apanham alguém a agir de forma suspeita à volta de bebés a morrer e o vosso chefe obriga-vos a pedir desculpa? Isso é um nível de toxicidade corporativa que transcende a realidade. É tipo gaslight, gatekeep, girboss, mas na pior versão possível. Então, enquanto a administração estava ocupada a proteger a sua enfermeira estrela e a ignorar as red flags gigantes que acenavam na cara deles, ela continuou a sua senda de destruição. Ela injetava ar nas veias dos bebés, forçava leite pelos tubos até eles não conseguirem respirar e manipulava os níveis de insulina. Era um massacre silencioso e ela estava a sair impune, porque o sistema estava demasiado partido para parar. Ela tinha até a audácia de enviar cartões de condolências aos pais enlutados. A pensar em vocês, escrevia ela, provavelmente enquanto bebia um chá e se sentia a personagem principal de uma tragédia que ela própria escreveu. Ela alimentava-se do drama, das lágrimas, do caos. Era o combustível dela. Ela estava literalmente a farmar tristeza para ganhar serotonina. Finalmente, depois de demasiadas tragédias e de momentos eu avisei suficientes por parte dos médicos para encher uma biblioteca, a polícia foi chamada. Os homens de azul chegaram e lançaram a Operação Beija-Flor. Quando fizeram uma raid na casa dela, esperavam talvez uma masmorra escura ou algo do gênero. Em vez disso, encontraram um quarto de adolescente. Estamos a falar de ursinhos de peluche, luzes de fadas e colchas cor-de-rosa.
Mas não se deixe enganar pela estética coquete. Debaixo da cama e nas malas dela, encontraram um tesouro de provas macabras. Ela tinha roubado centenas de folhas de passagem de turno, documentos confidenciais sobre os bebês que ela matou e guardava-os como troféus. Vive total de acumuladora de serial killer, mas o momento de cair o queixo foi quando encontraram o diário e os post-its dela. Esta mulher escreveu literalmente confissões em notas adesivas de cores neon. Eu sou má. Eu fiz isto, Mateus, de propósito porque não sou boa o suficiente para cuidar deles. Ódio. Era como um vislumbre de um cérebro que tinha entrado em curto-circuito total. Ela não era apenas negligente. Ela era maliciosa. E ouçam esta. A equipe de forense digital descobriu que ela fazia stalking aos pais das vítimas no Facebook. Ela procura a voz no dia de Natal, no aniversário da morte dos filhos, só para ver se eles estavam miseráveis o suficiente. Isso é comportamento de psicopata nível final, boss. Procurar as vítimas nas redes sociais enquanto come torradas? Totalmente descompensada, o julgamento foi uma maratona de loucura. Ela ficou na caixa de vidro, com ar de bibliotecária perdida, a tentar negar tudo. Chorou lágrimas falsas, culpou a canalização, culpou os médicos, culpou a fase da lua, mas a acusação veio com os 2 pés na porta. Apresentaram a cronologia, os registros de insulina, os dados dos cartões de acesso. Era uma montanha de provas que provava que ela não era apenas azarada. Era uma predadora calculista. Até expuseram a obsessão estranha dela por um médico casado do hospital. A teoria é que ela magoava os bebês apenas para criar uma crise para que ele viesse a correr e eles pudessem ter um momento sobre a incubadora em colapso. Imaginam tirar a vida a uma criança só para engatar um gajo? Isso é ser gado de uma forma que precisa de um dicionário novo para descrever. Ser tão simples que te tornas um assassino em série. Ló gigante, à medida que as provas se acumulavam, a máscara de menina boazinha começou a cair. A acusação destacou como ela tentava atacar o mesmo bebê várias vezes se ele sobrevivesse à primeira tentativa. Ela era persistente. Dou-lhe isso, mas da forma mais demoníaca possível. A tensão no tribunal era tão espessa que se podia cortar com um bisturi. Enquanto os pais das vítimas soluçavam, ela permanecia maioritariamente fria, mostrando mais emoção pela sua própria reputação arruinada do que pelas vidas que roubou. Foi o comportamento red flag definitivo. Ela achava mesmo que conseguia safar-se na conversa porque parecia inocente e usava fatos beges. No final, o júri não comprou a atuação de coitadinha de mim. O martelo da justiça caiu, e caiu com força. Ela foi considerada culpada de múltiplos homicídios e tentativas de homicídio. O juiz deu-lhe uma whole life order, prisão perpétua real. Isso significa que ela nunca, jamais vai sair. Ela vai apodrecer numa cela até o fim dos tempos, sem condicional, sem segundas oportunidades. Apenas 4 paredes e os seus próprios pensamentos retorcidos. É um permaban da sociedade. E honestamente, é o que ela merece. Ela vai morrer na prisão e a chave foi atirada ao oceano. Todo este caso é um lembrete sombrio de que os monstros nem sempre parecem monstros. Às vezes usam estetoscópios, têm uma vibe de viver, rir, amar e oferecem um ombro para chorar. É um alerta para as instituições ouvirem os denunciantes antes que as coisas fiquem T e Kong Shui, N a chapa esquente de vez. Confiem no vosso instinto, malta. Se alguém vos dá arrepios ou aquela sensação de nojinho, provavelmente há uma razão. E então, o que é que vocês acham? Ela era uma mente criminosa de sangue frio ou apenas uma pessoa quebrada que perdeu o juízo? Foi culpa do sistema por ignorar os médicos? Deixe um comentário embaixo e vamos para o debate na secção de comentários. Se acharam este recap bizarro e vos manteve na ponta da cadeira, não se esqueçam de esmagar esse botão de like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem o nosso próximo mergulho profundo nas histórias mais loucas do mundo. Fiquem seguros, fiquem desconfiados e apanho-vos na próxima. Fui!